Bom dia, meus irmãos, meus amigos, aqui do nosso grupo no WhatsApp, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, ao nosso compromisso diário, nosso pequeno estudo aqui do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje o Evangelho traz para a gente, no capítulo 23, Moral Estranha, deixar pai, mãe e filhos. Todo aquele que tiver deixado, por meu nome, sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Então Pedro lhe disse: por nós, vedes que tudo deixamos e que vos seguimos. Jesus lhes disse: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus, ou a sua casa, ou seu pai e sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba desde este mundo muito mais, e no século futuro a vida eterna. Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas permiti-me dispor antes do que eu tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renúncia à família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob nossos olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Censura-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa de seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, um mérito por se separar do ambiente doméstico e do aconchego da amizade para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não torna uma obrigação à filha deixar seus pais para seguir seu esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações, as mais penosas, são necessárias, mas as afeições não são quebradas por isso. A distância não diminui nem o respeito, nem a solicitude que se deve aos pais, nem a ternura pelos filhos. Vê-se, pois, que mesmo tomadas ao pé da letra, salvo o termo odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura paternal, e com mais forte razão se tomadas quanto ao espírito. Elas tinham por finalidade mostrar, por uma hipérbole, quanto era imperioso o dever de se ocupar com a vida futura. Deveriam, aliás, ser menos chocantes num povo e numa época em que, em consequência dos costumes, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moral mais avançada. Esses laços, mais fracos nos povos primitivos, se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Ocorre nas famílias como nas raças. Elas se abastardam se não há cruzamento, se não se enxertam umas nas outras. É uma lei natural, tanto o interesse do progresso moral quanto do progresso físico. Essas coisas não são examinadas aqui senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las de mais alto, em nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo, que esses laços não se rompem nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que eles se fortalecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Bem, Jesus nunca ia mandar a gente deixar pai, mãe e filhos, né? Odiar pai, mãe e filhos, nunca. O que ele disse para a gente foi para a gente ter mais preocupação com a vida espiritual, né, do que com a vida terrena, que é a vida física. Então, quando a gente resolve seguir o caminho do Cristo, a gente tem que esquecer a vida física, se preocupar com a vida do espírito,
que é a vida verdadeira, que é a vida que vai continuar depois dessa passagem aqui na Terra. Então, quanto mais desapegados nós formos da matéria, mais rápido nós vamos conseguir o crescimento moral, o crescimento espiritual. Sempre lembrando, nós precisamos da matéria, nós precisamos do corpo, nós precisamos de tudo que nós temos aqui na Terra para viver. Vamos dar o valor a isso, sim. Temos que dar valor a isso, temos que respeitar, temos que cuidar. Mas nós temos principalmente que cuidar do nosso espírito, da nossa parte espiritual, né? Fazer nossas orações, agradecer sempre o Pai as oportunidades que Ele nos dá aqui na Terra, agradecer por tudo que nós temos aqui na Terra, que tudo faz parte da nossa caminhada, tudo está aqui para auxiliar a nossa caminhada, mas que nós saibamos distinguir uma coisa da outra, distinguir a matéria do espírito. Os dois têm a sua função, os dois têm a sua necessidade. Então nós temos que pensar um pouco que a vida verdadeira, a vida espiritual, ela é cheia de oportunidades para a gente melhorar. E se a gente perde uma oportunidade aqui, a gente consegue outra aqui. Basta a gente ter o coração aberto, preparado para receber todas essas oportunidades e acreditar que tudo aquilo que nós passamos nessa terra tem um sentido, tem um propósito, que é a nossa evolução. Então, tudo que nós sofremos aqui na terra é porque nós precisamos para que nós depuremos nosso espírito e nos preparemos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Porque nela nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui na Terra. Porque isso aqui é uma escola. E essa escola, às vezes, ela é dura. Toda boa escola é uma escola apertada, não é? A gente não fala isso das escolas dos nossos filhos? Então, toda escola apertada é uma escola boa, é uma escola dura. É uma escola que vai fazer a gente aprender, né? Então, a nossa vida terrena é uma escola dura, é uma escola apertada, mas é nela que nós vamos aprender tudo que nós precisamos levar na nossa memória espiritual, tudo que vai ficar gravado no nosso espírito. Então, que sejam coisas boas. Então, vamos procurar sempre praticar coisas boas, colocar em prática tudo que nós ouvimos aqui nas leituras do Evangelho, no Livro dos Espíritos, nas nossas leituras espíritas, né? As leituras mesmo que não sejam espíritas, que sejam engrandecedoras, que nos façam bem, que nos tragam conhecimento e não coisas banais. Coisas banais vão ficar aqui na Terra, né? Vão fazer parte da nossa caminhada? Sim, é aprendizado, mas não vamos dar valor nessas coisas pequenas, porque nós precisamos valorizar o que é bom para a nossa caminhada, né? Então, vamos deixar para trás as coisas pequenas e vamos dar valor nas coisas boas que nós aprendemos, nas coisas grandes, nos problemas que nós passamos e graças ao Pai conseguimos resolver. Vamos dar valor, pessoal, na humildade, no coração que nos faz sempre nos remeter, né, à caridade, que é o caminho para a nossa salvação. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, no capítulo 8, ainda, né? Emancipação da alma, letargia, catalepsia e mortes aparentes. A questão 422. Os letárgicos catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa ao seu redor, mas não podem se manifestar. É pelos olhos e orelhas do corpo? Não, pelo espírito. O espírito se reconhece, mas não pode se comunicar. Por que ele não pode se comunicar? O estado do corpo se opõe a isso. Estado particular dos órgãos vos dá a prova de que há no homem outra coisa além do corpo, visto que o corpo não tendo mais função, o espírito age. Muito bem, nós falamos que o corpo é um instrumento do espírito, é o carro
do espírito, por onde ele se locomove, onde ele age. Se esse corpo está impedido, né, de se movimentar, de se locomover, de se comunicar, o espírito também vai ficar preso àquilo, porque ele depende do corpo para isso, não é? Ele depende do corpo para se movimentar, para se comunicar. Então, se o corpo não consegue, né, esses movimentos, essa comunicação, o espírito fica preso ali. A partir do momento que o corpo perde função, né, o corpo para de funcionar, né, o espírito vai agir, porque ele vai se libertar daquele corpo, daquela matéria. Então, o corpo estando vivo, mas em morte aparente, né, no caso aqui, que é a catalepsia e a letargia, que é o caso que o espírito está com o olho aberto ali, consegue movimentar o olho, tudo, mas não consegue se comunicar, não consegue se movimentar, né, o espírito fica preso ali. Ele não tem como, né, agir nesse momento, né? Só durante o sono, na letargia, é que o espírito vai conseguir sair e se movimentar. Na catalepsia, o mesmo, ele consegue sair e se movimentar fora do corpo, o corpo não movimenta. O espírito vai, como em todos os casos, em todas as noites de sono, o espírito vai, onde ele quer ir, onde ele precisa ir. Mas o corpo está ali parado, o espírito está impedido de agir aqui no plano terreno. Tá bom? É isso que eu entendi, viu, pessoal? Cada um busca aí para si o entendimento, busque conhecer um pouquinho mais sobre isso, né? Agradeço a todos que estão me acompanhando aí no canal. Peço desculpas por algum erro que aconteça, né? Alguma interpretação minha que possa discordar da de vocês, e peço que continuem, né, se comunicando comigo aí, com a gente, né, do grupo, através dos comentários do canal. Vamos divulgar, vamos esparramar essa mensagem, é muito importante para muita gente, viu? E eu fico muito feliz quando eu ouço alguém falar para mim que está mudando a vida, que está conseguindo mudar a vida graças a esse pequeno trabalho que a gente faz aqui. A gente fica muito recompensado com isso, muito feliz e agradecido, principalmente a Deus. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, uma ótima quinta-feira para nós.